bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Camargo, pratico Kung Fu há um bom tempo, já sou faixa preta, e a pedido do meu professor, o mestre Emerson, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Dança do Leão. Então, as origens da Dança do Leão que a gente conhece hoje em dia são baseadas em lendas, histórias, mitos e muita coisa que a gente tem lá de antigamente da história que alguma coisa se perdeu e alguma coisa a gente ainda tem. Basicamente, a gente tem três referências históricas do leão, que são as referências religiosas, marciais e culturais. Historicamente, as origens do leão têm muito a ver principalmente com a religião. O leão ele sempre foi visto como uma criatura mística, então ele tem capacidades de espantar os demônios, de espantar os maus espíritos e de trazer a felicidade para as pessoas. Tanto que as fontes mais antigas apontam para épocas variadas, onde o leão sempre foi usado como um instrumento de exorcismo, um instrumento de purificação. Tem registros, por exemplo, de 530 anos antes de Cristo, na dinastia Wei do Norte, onde guerreiros mongóis capturados realizaram uma dança para o imperador, e essa dança já seria uma forma de dança do leão. Também em 220 a.C., sobre um evento, uma cerimônia de purificação do templo, onde foi utilizado o leão. Também em celebrações na Coreia, o leão era usado para espantar os maus espíritos nas vilas e proteger os moradores de infortúnios místicos. E aí todas as referências apontam para que o leão ele não tenha sido criado na China, propriamente dito, porque não tem leões na China. E como é que esse bicho foi parar lá? Principalmente, a teoria é por causa das rotas comerciais da China. Então, nessas rotas comerciais, você teve ali influências da Índia, da Pérsia, da Coreia, até da Europa. Então, muitas culturas que acabaram sendo mostradas para os chineses. E aí, depois desse cunho religioso mais histórico, vem o cunho marcial. Em 1644, a dinastia Manchu passou a controlar a China, controlou a China até mais ou menos 1912. E nesse período, o que aconteceu? Os templos budistas foram dizimados, foram destruídos os templos budistas. Mas o que o budismo tem a ver com a dança do leão? Quem praticava Kung Fu, quem praticava arte marcial, eram por muitas vezes os monges. E pelo fato da dança do leão precisar de movimentos acrobáticos, movimentos fortes, quem acabava fazendo a dança eram os lutadores, os artistas marciais. E aí quando aconteceu essa destruição dos templos budistas, todo mundo se espalhou e você não tinha mais um ponto ali, você não tinha mais um foco para quem fizesse isso. Durante um tempo, essa história fica meio apagada, então eu nem achei muitas referências desse período. Depois disso, a gente já pula mais lá pra frente, entre os anos 50 e os anos 70. Nessa época, a gente já tinha as escolas de artes marciais na China. Então aquele Kung Fu que era praticado nos templos budistas, passou a ser praticado nas escolas, ali muitas vezes nos vilarejos. Nessa época, tinha muitas competições entre as escolas. Até naquele filme O Grande Mestre, especialmente no 3, a gente já vê um pouquinho disso. Se vocês quiserem assistir, O Grande Mestre 3 fala um pouquinho desse período. Só que nessas competições, o que começou a acontecer? Começou a morrer gente. Então eram competições de vale tudo, não era nem que nem o UFC que tem regras, o negócio era vale tudo mesmo. E começou a morrer gente. O governo chinês, o governador de Hong Kong, passou a proibir as lutas e os campeonatos de Kung Fu. Com isso, a dança do leão passou a ser uma forma disfarçada para você ter essas competições. Então tudo que parecia ali uma dança, parecia exibição, na verdade eram as escolas lutando entre si. Eu vou deixar um trecho para vocês de um filme, chama O Jovem Mestre do Kung Fu com o Jack Chan. É um filme antigo pra caramba, mas tem uma cena lá que é sobre essa dança do leão. Eu vou deixar pra vocês só essa cena lá no final do vídeo, e se vocês quiserem dar uma procurada pra vocês verem o filme todo. Então nessa época, o que acontecia? As academias, elas não tinham uma mensalidade. Então não é que nem hoje, que você paga, treina, bonitinho. Naquela época, as academias, elas arrecadavam dinheiro participando de festivais, arrecadavam dinheiro protegendo os comerciantes da vila e principalmente no Ano Novo Chinês. E essas disputas entre academias eram ferrenhas. Por quê? Porque ali era a honra da academia que estava em jogo, era o nome da academia. Então uma academia não podia passar vergonha na frente da outra. Por isso, só os melhores alunos, os mais fortes, os mais habilidosos, eram aqueles que iam representar a sua academia fazendo o leão.
E foi aí que a dança passou a ter um cunho muito mais marcial. Por quê? Porque nessas apresentações, um leão ele tentava meio que nocautear o outro. Então começaram a fazer movimentos de luta, de chutes, de salto, para um leão derrubar o outro. Há relatos até que os lutadores ali do leão, eles escondiam adagas nos sapatos, escondiam a adaga dentro do leão, colocavam um chifre de ferro, um chifre de metal no leão para poder acertar os outros. Então a coisa foi tomando esse cunho marcial por causa dessas disputas entre as academias. Uma dessas disputas era muito comum no Ano Novo Chinês, que era o Choi Chang. O Choi Chang era assim, eu vou explicar melhor, mas a grosso modo era um alface, tá? Que ele ficava pendurado no lugar difícil com um envelope com dinheiro. A equipe de leão que conseguisse pegar esse envelope, ela pegava aquele dinheiro para academia e ela estava meio que se comprometendo a proteger aquele estabelecimento. E aí mais uma vez a coisa foi ficando tão pesada, que nos anos 70 o governo decidiu proibir de vez a dança do leão também. Então, durante um tempo, a dança do leão começou a ser um negócio até meio fora da lei. Quem fazia dança do leão era considerado até meio um marginalzinho ali, por quê? Porque tava numa gangue, sabe? Não tinha mais aquela coisa honra, tinha muito mais cara de gangue. E até muitas famílias tinham medo que os seus filhos se associassem a um grupo de dança do leão, a um grupo de Kung Fu, por causa dessa meio que marginalizada, dessa coisa de ser fora da lei. E aí com o tempo vem aquela característica mais cultural que eu falei. Com o passar do tempo essa coisa foi mudando, então por exemplo, essa coisa de proteção das vilas, da academia proteger uma vila, isso foi mudando com a chegada da polícia, com a chegada de novas normas, e o leão passou a ter uma característica muito mais cultural do que necessariamente aquela marcial e religiosa. O leão, ele sempre teve essa característica de ser uma criatura guardiã, uma criatura protetora. A cultura do leão faz com que ele seja usado onde você precisa esse tipo de proteção. Atualmente, em praticamente todas as festividades da China, o leão é trazido, não mais com aquele cunho marcial, mas como ele sempre teve essa característica de ser uma criatura protetora, onde você precisa de proteção, onde você precisa de boa sorte, de prosperidade, você traz o leão para que ele traga essas boas energias. E aí você tem inauguração de estabelecimento, você tem festas, você tem casamentos, então todas essas situações o leão vem para trazer boa sorte. Atualmente você tem leões de vários tipos, você tem vários países diferentes que tem os seus leões, você tem na Coreia, você tem no Japão, você tem em praticamente toda a cultura oriental, você tem um leão. E essa cultura oriental foi expandida, tá? Quando os chineses viajaram o mundo, praticamente todo lugar do mundo você tem uma dança do leão. Hoje eu não vou falar tudo sobre o leão, tem muito mais coisa que dá pra falar das cores, dá pra falar da mitologia, então hoje é só um pouquinho pra vocês terem uma ideia de onde surgiu a dança do leão e como ela é utilizada hoje em dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo logo tem mais.
tail. They're never gonna do that. Keep pushing, brother! Chan, your belt! Right! Chan, are you ready? I'm ready! Here I go! Brother! We're not brothers. You want it, you take it. But... Pull me up! Don't let go! Why are you doing this, brother? It's not in the rules. Forget the rules. I was paid to win this contest. And that's what I'm gonna do. You mustn't do this.